Muito bem, vamos trazer aqui o nosso amigo jornalista Breno Altman, editor do portal Opera Mundi. Olá, Breno, seja bem-vindo ao jornal, tudo bem? Boa noite, Miguel, boa noite, Henrique, boa noite a toda a audiência aqui do Jornal da Fórum. Um prazer estar com vocês. Valeu, boa noite, Breno. O Breno, eu vi que você entrevistou o Zé Dirceu hoje pela manhã. Eu vou assistir mais tarde. Eu sempre procuro acompanhar todas as entrevistas do Dirceu. Como é que foi a entrevista? Acho que foi bem interessante, uma pauta bastante ampla, temas internacionais, temas nacionais, uma visão crítica do governo e do PT. Aliás, talvez tenha sido a entrevista dele mais crítica ao governo e ao PT. O que ele falou? Ele manifestou várias discordâncias, né? Em política externa, por exemplo, na questão venezuelana, uma divergência bastante aguda. Fez uma crítica ao acordo Mercosul-União Europeia, uma crítica bastante contundente. Também, embora ele, digamos, considere que a correlação de forças condicionava o pacote de ajuste fiscal, ele manifestou também divergências importantes em relação à política econômica, em relação, digamos, ao eixo condutor da política econômica. Foi uma entrevista bastante polêmica. Bastante polêmica. Muito bom, vou assistir mais tarde. Com todos os cuidados, né, como é típico do Zé Dirceu, quando ele se refere ao PT e ao presidente Lula, mas pontuando importantes críticas para reflexão, não são críticas de um oposicionista, não é? São críticas de uma liderança histórica do PT. Mas bastante contundente, apesar do tom respeitoso, críticas bastante contundentes. Muito bem. E você, Breno? A gente está chegando agora aqui ao final do segundo ano do governo Lula, primeira metade. Estamos aí nos últimos dias úteis do ano. Qual o balanço que você faz aí dessa primeira metade do governo Lula? Olha, eu faria um balanço híbrido. Eu acho que nós tivemos uma série de avanços importantes naquilo que o governo se propôs a fazer, especialmente a reconstrução das políticas públicas, a reconstrução do Estado. Os números da macroeconomia são números bastante robustos, crescimento do PIB girando acima dos 3%, a taxa de desemprego a mais baixa dos últimos 10 anos, a renda crescendo. Agora, é um governo que está limitado pelo seu próprio objetivo. E, na minha opinião, isso explica as dificuldades em ampliar sua base social. O que eu quero dizer com ele estar dificultado pelos seus próprios objetivos? Quais são os objetivos do governo? Eles estão no slogan do governo: união e reconstrução. Quando o país clama, implora estruturalmente por transformação. Transformação era o título, era a palavra-chave do título do programa que o PT aprovou no final de 2021. Reconstrução e transformação. Porque a reconstrução das políticas públicas ela tem uma certa força propulsora. Essa força propulsora se manifesta nesses números da economia. Agora, como é um processo que não ultrapassa os limites do modelo econômico e político herdado dos governos anteriores, ela vai esbarrando num teto, ela vai esbarrando em determinadas travas e não consegue impulsionar o país naquele mesmo ciclo de otimismo, de euforia até, que caracterizou o segundo mandato do presidente Lula e o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, nós não temos uma aceleração das mudanças
e continuamos a não ter acúmulos para fazer as chamadas reformas estruturais. Você me perguntava sobre a entrevista com o Zé Dirceu. Zé Dirceu disse que é chegada a hora, que é indispensável que a esquerda e o PT voltem a colocar no centro do seu raciocínio a ideia de revolução. Que sem mudanças estruturais, o país estará numa armadilha sem solução. É uma armadilha que impede a resolução dos problemas fundamentais e acaba desgastando o governo. Então, esse é um problema. Ou seja, por exemplo, nós conseguimos aprovar, o Brasil conseguiu aprovar a reforma dos impostos sobre o consumo. Mas sequer se começa a discutir a reforma dos impostos sobre renda e riqueza. Nem mesmo o projeto da isenção até R$5.000 foi apresentado ao parlamento, apesar de anunciado junto com o pacote do ajuste fiscal. O país enterrou a discussão sobre reforma política, ela inexiste. Não se faz a discussão sobre reforma política. Reforma política? Qual reforma política que você... É um debate que estava muito presente no segundo governo do presidente e no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, e que diz respeito a você substituir o sistema eleitoral. Ou seja, trocar... Lista partidária. Lista partidária, claro, lista partidária, proporcionalidade exata, sem os tetos e pisos atuais que deformam a representação dos estados, adoção de sistemas de plebiscitos e referendos convocados não apenas pelo Congresso, como é hoje, mas pelo próprio presidente da República e pela população, através de iniciativas populares, tá? Uma série de medidas de democratização do Estado para sair da armadilha do semipresidencialismo. Claro, o governo não necessariamente teria força para aprovar essas reformas, mas essas reformas sequer estão na pauta. E isso limita a ação do governo, isso limita a capacidade do governo em desfazer a disputa político-ideológica na sociedade. O governo Lula ele fica enclausurado na defesa do sistema, da democracia liberal, da economia de mercado, contra uma extrema-direita, embora demagogicamente, que vai vendendo a ideia antissistema. Então, esta armadilha é perigosíssima. E essa armadilha se manifestou, na minha opinião, Miguel, no pacote do ajuste fiscal. O pacote de ajuste fiscal, na minha opinião, ele revela um perigo grande. Um perigo grande. Porque as medidas adotadas, as medidas de corte de gastos adotadas, centralmente recaíram sobre a base social do governo. O salário mínimo, se tivesse sido aprovado o pacote de ajuste fiscal inicial, o salário mínimo responderia até 2030 por 1/3 do corte de gastos. Como não foi aprovado o pacote fiscal na sua forma original, portanto, o arroxo de custos, o arroxo de gastos será menor, em vez de 330 bilhões, se calcula que vai chegar aí a uns 280 bilhões, mas o efeito do corte na taxa de crescimento do salário mínimo é maior do que se imaginava. O corte da taxa de crescimento do salário mínimo, com a adoção de um teto de 2,5%, responderá por 40% do ajuste fiscal. Se você somar isso à mudança do abono salarial, nós temos um conjunto de medidas que afeta a base social. A base social pode imediatamente não se dar conta disso, porque a lógica que foi empregada foi tirar um pouquinho de cada um para dar um bolo fiscal importante, sem que as pessoas sentissem de uma maneira muito aguda a mudança daquelas políticas, do salário mínimo e do abono salarial. Agora, veja, isso é perigoso, porque você está tirando do salário mínimo R$10 por mês. Para quem ganha salário mínimo, R$10 por mês é 1 ou 2 litros de leite. No ano, são R$120. Só no ano de 2025, são R$120. R$120
é algo perceptível para quem recebe o salário mínimo, e o efeito disso sobre a demanda também pode ser representativo. Portanto, é um conjunto de medidas para tentar acalmar a ofensiva do capital financeiro, um conjunto de medidas que afeta a base social do governo. Eu considero isso perigoso, porque nós já estamos entrando na reta sucessória, nós já estamos entrando numa reta de disputa eleitoral. E essas medidas podem piorar um cenário que já era delicado, que é o cenário da popularidade do governo, o cenário da aprovação ou reprovação do governo. Nós temos um cenário equilibrado já há vários meses, com uma ligeira tendência decrescente da popularidade do presidente Lula e do governo, mas o grosso da popularidade do governo vem de quem ganha até 2 salários mínimos, que é exatamente o setor afetado pelo ajuste fiscal. Então, eu faria, só para completar a resposta, eu faria um balanço positivo no que diz respeito às medidas de curto e médio prazo que foram sendo adotadas, mas esta limitação, essa incapacidade, seja por correlação de força, seja por falta de vontade ou rumo político, ou pela combinação de tudo isso, essa limitação pode levar a um cenário de extrema dificuldade para 2026. Muito bem. Pode fazer. Breno, quero sim. Breno, eu gosto muito das tuas análises internacionais. Eu queria te perguntar sobre uma coisa que é assim. Eu não me lembro de ter visto na vida, nenhum tipo de reação, seja de quem fosse, da liderança política internacional que fosse, eu não me lembro de ter visto um troço que a gente está vendo de umas 2 semanas para cá, feito pelo presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump. Ele primeiro disse num intervalo minúsculo de alguns dias, de uma forma explícita e constrangedora, ele disse que queria anexar o Canadá. Imagina você, o 4º maior país do mundo em território, um país altamente desenvolvido, rico, até com uma força militar razoável, enfim, ele quer anexar, ele quer fazer do Canadá o 51º estado dos Estados Unidos. Ele constrange o Justin Trudeau com essa conversa e depois repete ela pior ainda para constranger mais ainda. Passou uns 2 ou 3 dias aí, 2 ou 3 dias passados, ele diz que o canal do Panamá, a antiga zona do canal, é um ativo dos Estados Unidos e que esses preços e taxas praticadas estão muito elevadas. Já está na hora da gente chegar lá e tomar isso de volta, como funcionou até 1977. E aí hoje, numa declaração inacreditável, ele cumprimentou o embaixador brasileiro na Dinamarca, o embaixador americano na Dinamarca que foi nomeado, e logo depois da nomeação disse o seguinte: olha, a gente precisa conversar logo aí a respeito da soberania e da propriedade da Groenlândia, porque ela é absolutamente essencial para os Estados Unidos e eu estou querendo comprar ou tomar ela para mim. O cara, ele saiu meio assim em liquidação, ele quer, na verdade, pegar o país, agora ele quer pegar abertamente o país e o território dos outros e incorporar com o território americano. Breno, isso faz parte de uma espécie de uma estratégia para manter uma tensão política e se manter em evidência até a data da posse, o início do governo, ou ele efetivamente pode estar pensando em algo complicado e numa forma de imperialismo que avance para muito além daquilo que a gente está habituado a entender como o imperialismo dos Estados Unidos? Olha, eu acho que o Donald Trump ele está imitando ou está se inspirando num outro presidente norte-americano que foi o Theodore Roosevelt Jr., que foi presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909. O Theodore Roosevelt, quando ele era ainda candidato a presidente dos Estados Unidos, aliás, poucos dias antes que fosse assassinado o presidente daquele momento, William McKinley, ele foi a uma feira lá em Minnesota, Henrique, e ele usou um provérbio africano a respeito de como os Estados Unidos deveriam se relacionar com os demais países. O provérbio africano era falar com suavidade, mas ter à mão um grande porrete. E ali se criou a política externa
do Theodore Roosevelt, o Big Stick, ou seja, a ideia de que os Estados Unidos tinham que impor pela força os seus interesses. Eu acho que Donald Trump ele se inspira no Big Stick do Theodore Roosevelt, não é? E é de caso pensado. Eu não acredito que ele vá recorrer ao Big Stick incondicionalmente. Isso não tem correlação de forças no mundo para os Estados Unidos fazerem isso. Mas tem um enorme efeito na convocação do nacionalismo interno nos Estados Unidos. Ou seja, tem um efeito na popularidade do seu governo. Não é? Ele é um pouco que nem... vocês são mais jovens do que eu, não devem se lembrar do Ted Boy Marino, daquela luta livre que existia, né? Que era um blefe, ela não era verdadeira, ela era uma encenação. Então, o Donald Trump também tem um pouco de Ted Boy Marino. Ted Boy Marino, aliás, era até fisicamente... tem alguma semelhança com o Donald Trump. Né? Então, é a política do Big Stick. Por hora, no discurso, eu acho que ele vai tentar, em algumas situações, resolver os interesses norte-americanos pelo Big Stick. Acho que ele vai fazer isso com Cuba, acho que ele vai fazer isso com a Venezuela, acho que ele pode fazer isso com toda a América Latina, porque ele tem dado sinais disso e a lógica do raciocínio dele leva a essa consequência. Né? De que ele tente enquadrar a América Latina ameaçando com o Big Stick, falando manso, mas tendo à mão um grande porrete, como sugeria Theodore Roosevelt ao citar esse provérbio africano. Né? Então, acho que é isso. Ele opera para sua própria popularidade, essa demonstração de força verbal, essas ameaças, essas ameaças até absolutamente fora de probabilidade, ajuda a construir base social para ele, ajuda a construir um ambiente político que lhe seja favorável dentro dos Estados Unidos e começa a atemorizar outros governos, porque os Estados Unidos, é aquela história, viu, Miguel? É assim, os Estados Unidos estão em decadência, é a crise do imperialismo americano. Quando eu nasci, eu já ouvia falar disso, da crise do imperialismo americano. Ela tem aí uns 120, 130 anos, a crise do imperialismo. Não do americano, a crise do imperialismo tem ali uns 100, 120 anos, né? Então, e é verdadeiro que ele está em crise, o imperialismo norte-americano. Mas ele tem um estoque de poder e riqueza enorme, gigantesco. E isso atemoriza outros governos. Né? Isso atemoriza. Então, essa é a lógica do Donald Trump. Ele vai intensificar, com uma estratégia diferente dos democratas, eu acho, mas ele vai intensificar a polarização no mundo, para usar essa palavra pouco precisa, polarização, ele vai intensificar as estratégias agressivas do imperialismo norte-americano para tentar deter a decadência da sua hegemonia. Ô, Breno, a gente, no Brasil, vive uma situação interessante. Né? O Brasil, agora, fiz até uma matéria alguns dias atrás, ele está importando mais de 7 bilhões de dólares da Rússia. Ele é um dos maiores compradores do petróleo russo, petróleo refinado, a maior parte é óleo diesel. Isso é uma consequência irônica das sanções americanas e europeias contra a Rússia, em que a Europa parou de comprar petróleo russo, o petróleo ficou disponível, e quem está comprando é o sul global, China, Brasil e outros países, Índia também, agora é uma grande compradora. E também a China é a grande compradora do nosso petróleo. A China está comprando metade do nosso petróleo, e a gente está exportando grande quantidade de petróleo, a gente exporta soja, minério de ferro. Ou seja, o Brasil ele tem uma relação comercial muito forte com a China, com a Rússia. Hoje em dia, se você fizer um gráfico norte global, o sul global absorve mais de 75%, 80% das exportações brasileiras vão para o sul global. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma tradição política, né? A gente tem uma tradição política muito mais conectada com o norte global, né? O nosso corpo diplomático, né? O sonho do Itamaraty é
Você é embaixador em Paris, em Londres, e você tem uma elite brasileira... Elizabeth Harden, né? Hã? O circuito Elizabeth Harden. Né? Exato. Roma, Paris, Nova York, Londres. Exato. Isso aí cria uma série de contradições que um dia a gente vai ter que resolver, mas, enfim, a gente tem uma elite conectada a esses países, a gente tem uma imprensa, uma grande imprensa, por exemplo, no Brasil, que é praticamente um braço do governo americano. A gente vê, por exemplo, quando você tem alguns assuntos relativos a costumes, né, você tem uma imprensa até relativamente progressista, mas quando é um assunto relativo a questões de geopolítica, a grande imprensa brasileira se alinha de forma totalmente automática, caninamente, aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, nem do Brasil. Né? Enfim, a gente tem essas contradições enormes no Brasil, que eu queria saber a sua opinião. Como você acha que elas vão ser encaminhadas? Como você acha que a política externa do governo, hoje, ela tem tratado, e também não só do governo, a política externa, o debate político dentro da esquerda, como você acha que ele tem tratado essas questões? Você tem setores da esquerda muito progressistas, em alguns sentidos, mas que talvez não tenham uma visão geopolítica tão abrangente. Né? Eles são assim mais ligados em questões de costumes, né? Mas não parecem ter uma visão geopolítica muito sofisticada. E, enfim, a gente está vivendo uma transição ainda. Eu queria saber qual a opinião sua, como é que está o debate, qual o status desse debate hoje em dia no Brasil sobre a questão geopolítica. Olha, eu acho que é um debate ainda rudimentar, vamos ser honestos, rudimentar. Os partidos brasileiros atuais têm pouca tradição em discutir a chamada geopolítica, a situação internacional, pouca tradição. E o governo Lula está embananado, porque a tese que guia a política externa brasileira está enfrentando seríssimas contradições. Qual é a tese? A do não alinhamento ativo. Ou seja, de que o Brasil não deveria ter uma aliança estratégica nem com os Estados Unidos, nem com o bloco liderado pela Rússia e pela China, e que o Brasil deveria buscar negociar com um e com outro bloco sem estabelecer alianças estratégicas, sem estabelecer alianças geopolíticas, tentando os maiores benefícios possíveis para o Brasil a partir desse jogo pendular. Em outros momentos da história, esse jogo foi possível. Vamos nos lembrar aqui, celebremente, o que fez Getúlio Vargas, quando, depois de se aproximar do nazifascismo, quando estoura a guerra na Europa, o Getúlio, estabelece um diálogo com o Roosevelt, através do qual o Brasil fez um giro da sua política externa, passando a apoiar os aliados e, em troca, obtendo realmente benefícios fundamentais para a industrialização brasileira. Tá? Uma série de benefícios, especialmente na área da siderurgia. O Brasil recebeu novos investimentos para poder, em troca de abrir ali o estado do Rio Grande do Norte para a base aérea norte-americana e outros espaços que refletiam o alinhamento do Brasil contra o nazifascismo, envio da FEB, da Força Expedicionária Brasileira à Europa, e assim por diante. Também nós tivemos um espaço relativamente amplo para esta lógica de não alinhamento durante a Guerra Fria. Né? Na Guerra Fria, você tinha dois sistemas em choque, o sistema capitalista e o sistema socialista. Eram dois sistemas verticais. O sistema imperialista, o sistema capitalista é o mesmo que o sistema imperialista, e existe até hoje, que é esse sistema vertical comandado pelos Estados Unidos, que tem sob seu comando outros estados imperialistas, como os estados europeus e o Japão. E do outro lado, você tinha um outro sistema vertical, que era o campo socialista comandado pela União Soviética. Entre um e outro, havia uma gama enorme de estados que não se integravam em nenhum desses dois sistemas. E que, portanto, puderam estabelecer alianças entre si. Claro que o sentido predominante desses países que não estavam nem num sistema nem no outro não era propriamente de não alinhamento, embora eles se chamassem
movimento dos não alinhados, né? Era claramente um movimento anti-imperialista, na sua maioria, a maioria dos governos e estados do movimento de não alinhados era de orientação anti-imperialista, mas não se integravam ao sistema socialista. Então, ali havia um espaço na polarização da Guerra Fria para o não alinhamento. Hoje não tem esse espaço. Por que não tem esse espaço? Porque a grande questão do mundo, hoje, não é a disputa entre esses dois sistemas. É a disputa entre a hegemonia norte-americana, que faz de tudo, que os norte-americanos e seus aliados e seus vassalos de tudo fazem para manter, e uma ampla aliança de quem quer acabar com a hegemonia norte-americana. Há um campo anti-imperialista liderado pela Rússia e pela China que integra governos e estados das mais diferentes orientações, dos mais distintos modelos econômicos, dos mais distintos sistemas políticos. Vai da China socialista ao Irã islâmico, vai da Coreia do Norte a Cuba, vai de Cuba a Venezuela bolivariana. Então, esse campo não tem como objetivo a substituição de um sistema. Não é a substituição do sistema capitalista pelo socialista, como era o interesse do sistema socialista na União Soviética, na época da Guerra Fria. Mas o objetivo desse campo é acabar com a hegemonia norte-americana. E o espaço para não alinhamento é muito estreito, porque essa questão é muito concreta. Ou seja, o Brasil, vamos ser bem específicos, o Brasil é favorável à hegemonia norte-americana ou contrário à hegemonia norte-americana? O Brasil deseja acabar com a hegemonia norte-americana e, portanto, está disposto a fazer uma aliança estratégica com todos aqueles países que têm esse mesmo objetivo, ou o Brasil aceita conviver com a hegemonia norte-americana? E isso embaralha a política externa brasileira, faz com que a política externa brasileira seja pendular, às vezes mais próximo do bloco sino-russo, às vezes mais próximo do bloco norte-americano. Nós vimos o presidente Lula dar declarações muito contundentes contra o genocídio do povo palestino, especialmente o massacre contra a faixa de Gaza, mas nós também vimos o governo brasileiro se meter a árbitro das eleições venezuelanas e vetar o ingresso da Venezuela no BRICS. Não é? São posições que parecem a de um equilibrista, e acho que esse é um problema na política externa brasileira. Ela é uma política externa equilibrista, e ela está reduzindo o papel internacional do Brasil. Não está aproveitando todas as potencialidades que tem o Brasil no cenário internacional. Eu termino dizendo uma coisa, Miguel, Henrique, todas e todos que nos escutam. Quando a gente vai fazer uma leitura de uma situação política, de uma conjuntura, como se diz, eu tenho para mim que o melhor método é aquele apontado pelo Mao Tse-tung. Qual era o método do Mao Tse-tung? Você sempre tem que identificar a contradição principal. Sempre tem uma contradição principal. E as demais contradições são contradições subordinadas a essa contradição principal. Qual é a contradição principal no mundo de hoje? É a pergunta que nós temos que nos fazer. Muitos dizem, inclusive dentro da esquerda, que a principal contradição seria entre democracia e neofascismo, entre democracia e autoritarismo. É também essa a opinião dos liberais, do Partido Democrata norte-americano, da social-democracia europeia. Eu não defendo esse ponto de vista. Eu não acho que essa seja a contradição principal, embora ela exista no interior dos países. A principal contradição, a meu juízo, é entre o sistema imperialista em decadência e o campo anti-imperialista que vai se formando para derrotar a hegemonia unipolar que esse sistema imperialista logrou obter com o fim da União Soviética em 1991. Para mim, essa é a contradição principal. A luta contra o imperialismo é a questão principal. E isso não é claro na esquerda brasileira. Na esquerda brasileira, a gente tem muita influência das ideias liberais, que colocam o tema da democracia contra o autoritarismo como a questão principal. Eu não concordo com esse ponto de vista. E acho que o governo brasileiro, exatamente pela razão que você já citou, Miguel, pela influência, pela inserção das elites brasileiras neste ocidente capitalista, as elites brasileiras estão facilmente, não falo aqui só das elites econômicas, estou aqui falando também das elites políticas e até mesmo de certas elites políticas de esquerda, muito influenciadas pelas ideias liberais,
muito influenciada. E isso também explica o caráter pendular da política externa brasileira. Ô, Henrique, eu vou fazer uma pergunta. Eu pensei que você fosse fazer, deixa eu fazer então. Tá ouvindo, Henrique? Não, estou ouvindo, sim. Se você quiser que eu faça, eu posso fazer. Não, estou aqui de prontidão. Só dei uma levantadinha rápida, fui ao banheiro, voltei, mas estou aqui. Não, deixa eu fazer então, uma pergunta para o Breno. Breno, gostei dessa observação que é do Mao Zedong, né? A contradição principal, imperialismo. A gente vive hoje realmente um momento muito interessante da história, né? Eu nunca vi, na minha vida, uma quantidade tão grande de produção de conteúdo anti-imperialista como a gente vê hoje. Inclusive dentro do próprio Estados Unidos. Muitos. A gente tem em função da própria tecnologia da informação, né, a existência da internet, hoje em dia a gente vê diariamente as tramas imperialistas sendo desmascaradas, né? Por exemplo, a gente acabou de assistir agora, por exemplo, na Romênia, um caso assim particularmente grotesco, eles cancelaram as eleições da Romênia, né, em função de uma acusação de que uma campanha no TikTok teria influenciado as eleições. Aí foram cancelados com apoio da União Europeia, apoio das lideranças europeias. E agora a gente vê que foi uma farsa, né? Uma farsa com uma participação ali das lideranças europeias, do próprio Estados Unidos, né? A gente viu o caso da Síria, por exemplo, né, que a gente conversou aqui na outra vez, que agora está mais claro que nunca a participação americana, as contradições, né? A liderança dos rebeldes, entre aspas, sírios, era um terrorista que tinha um prêmio de $10 milhões sobre $10 milhões na sua cabeça, e agora ele não é mais considerado terrorista, né? Na Rússia, por exemplo, eles mataram um general russo há poucos dias atrás, uma explosão na porta de um hotel, uma coisa assim, um atentado terrorista, né, defendido abertamente pelo Reino Unido, pela imprensa britânica, né? A gente viu ali, por exemplo, aquele caso foi no Líbano, né, em que aqueles ataques terroristas, em que milhares de pagers explodiram, matando centenas de pessoas, ferindo milhares de pessoas. A gente vê o caso em Gaza, né? O caso em Gaza que é uma chaga da nossa geração, uma vergonha, grande vergonha da nossa geração, é o que está acontecendo lá, em que a gente vê toda a duplicidade do Ocidente, a hipocrisia da Europa, dos Estados Unidos, sendo desmascarado dia a dia, né? Agora pelas próprias organizações internacionais. Então você falou que o imperialismo já está em decadência já há muito tempo, sempre ouvi falar nisso. Mas agora a gente tem uma denúncia muito forte, que faz um barulho muito grande. E a gente tem alguns países, por exemplo, a China, que está conseguindo se equiparar aos Estados Unidos, inclusive do ponto de vista tecnológico, né? A China está produzindo hoje 80% dos carros elétricos do mundo, Henrique. Tem um market share parecido também no setor de painéis solares. Enfim, eu acho que agora, finalmente, a gente vislumbra, Breno, uma transição aí para uma nova era, que a gente não sabe ainda o tempo que vai durar essa transição. Agora, também não sabe como é que o Brasil vai se posicionar, porque você mencionou a duplicidade do Brasil também, mas você não pode esquecer, Breno, que o Brasil é praticamente um país comprado pelos Estados Unidos, né? A gente tem um futuro voltado ali para o sul global, mas a gente tem um passado vendido para os Estados Unidos. Você tem a quantidade de grandes empresas brasileiras que foram vendidas para multinacionais americanas, o setor industrial de alimentos brasileiro é quase todo vendido para os Estados Unidos, né? As agências de publicidade que dominam a mídia brasileira são quase todos americanos. Quase todos os filmes vistos no Brasil são americanos. Se você pegar a lista dos 10 romances
Eu acompanho isso há muitos anos, Henrique. Os 10 romances de ficção mais lidos no Brasil, há mais de 30 anos, são todos americanos. De vez em quando aparece um brasileiro lá, de vez em quando aparecia um Veríssimo, aparecia um Rubens Fonseca, mas o domínio cultural que os Estados Unidos exerce sobre o Brasil ainda é muito grande. Aí a perplexidade nossa é como é que a gente pode romper isso, né? Porque o governo é reflexo também desse domínio cultural. Como é que você vislumbra que a gente pode começar um caminho para efetivamente, mas diante dessas dificuldades todas, como é que a gente pode começar um caminho para romper esse domínio? Ô Miguel, primeiro a gente tem que querer romper. Eu acho que é um problema na esquerda brasileira, porque esse consenso não existe de querer romper. Ou seja, não é um destino que coesiona a esquerda. Não é só um problema de correlação de forças, de como fazer. Antes de você determinar o como, você tem que determinar o destino, né? O que você quer fazer. Então, essa ruptura que você propõe não é consenso na esquerda. Não é consenso na esquerda, não é consenso no principal partido da esquerda brasileira, no PT. Esse consenso não está traçado. Não é? Eu acho, inclusive, que a esquerda brasileira, e não só a brasileira, vivem uma brutal crise de identidade, que já é muito antiga. Não é? Essa crise de identidade da esquerda ela vem dos anos 90, no exato momento em que acaba a União Soviética e que o sistema imperialista se sagra vitorioso na Guerra Fria, você tem uma nova etapa aberta na história da humanidade, uma etapa contra-revolucionária, uma etapa em que predominam as ideias liberais, as ideias da burguesia mundial, uma situação, uma etapa na qual a hegemonia norte-americana é avassaladora em todos os padrões. É tão avassaladora, Miguel, você há de se lembrar disso, Henrique também, que aquele famoso politicólogo norte-americano, Francis Fukuyama, decretou o fim da história, né? Ele disse que, com o fim da União Soviética, a humanidade havia chegado à sua última estação. Não haveria, além dessa estação, nada. Além da democracia liberal e da economia capitalista de mercado, nada existiria. E esse fatalismo foi introjetado pela esquerda. Majoritariamente na esquerda mundial e também na brasileira, o raciocínio é fazer o melhor possível dentro da ordem que existe. Não é possível romper essa ordem. Não é possível romper, transformar esse sistema. O papel da esquerda é controlar danos dentro da ordem que existe. Se esse for o objetivo, a questão que você coloca não está posta. Porque está bom do jeito que está, o que tem que fazer é melhorar dentro dessa ordem, dentro desse sistema, melhorar a situação para os grupos mais vulneráveis. Então, a primeira coisa a ser feita é estabelecer esse destino, ou seja, a esquerda brasileira precisa recuperar um sentido de destino, um projeto civilizatório. Tá? Antigamente, o nome que se dava a isso, sem pestanejar, era socialismo, ou seja, superar o capitalismo e estabelecer uma sociedade socialista. É para hoje? É para já? Não. Mas essa é a perspectiva histórica. Sem uma perspectiva histórica, sem um sentido de destino, só se faz política de varejo, não se faz política de atacado. É necessário ter uma perspectiva histórica. Se você define essa perspectiva histórica, a perspectiva do socialismo, que se mescla, no caso de países periféricos como o Brasil, com soberania nacional, com independência plena, não é? Portanto, uma fusão entre nacionalismo revolucionário e socialismo, como dizia o velho Brizola, se é esse é o sentido do destino, aí a gente pode entrar na discussão seguinte, que é o como. E aí volta o problema que o Zé Disseu colocou na entrevista de hoje de manhã, que ele deu para mim. Aí nós temos que repor na estratégia da esquerda brasileira a ideia de revolução. Ou seja, como ter uma estratégia de ruptura que seja capaz de unir o povo e transformar o país, transformar o Estado, a economia e a sociedade. Como ter uma estratégia que permita às classes trabalhadoras
deterem o poder do Estado, porque somente a partir do poder do Estado é que você transforma a economia e a sociedade. Você precisa do Estado para poder fazer essas mudanças. É necessário, se você tem uma perspectiva socialista, anticapitalista, antissistema, você precisa que o poder do Estado passe das mãos das classes dominantes atuais, da burguesia, dos latifundiários, e esse poder passe para as mãos das classes trabalhadoras, para que as classes trabalhadoras possam mudar a economia e a sociedade. E aí vem o debate de qual é essa estratégia. Como é que a gente mescla vitórias eleitorais com mobilização do povo? Como é que a gente mescla ações administrativas de governo com o papel do governo na educação, na organização e na mobilização do povo? Tá? São todos temas que a esquerda brasileira não trata mais, vamos ser sinceros. Outros setores de esquerda na América Latina tratam com muito mais acuidade e frequência do que nós. É o caso da Venezuela. Gostemos ou não da situação venezuelana, o chavismo fez esse debate. O Gustavo Petro, na Colômbia, de alguma maneira, faz esse debate. O MAS, na Bolívia, fez esse debate. Até setores do peronismo fazem esse debate. Mas esse debate na esquerda brasileira está encruado. E isso, na minha opinião, para concluir, é um dos nossos enormes problemas, que esse debate esteja encruado. Muito bom. Breno, vamos terminar aqui, são 19 horas. Muito obrigado aí pela conversa, né? Mais que uma entrevista, foi uma conversa. Forte abraço para você, Feliz Natal aí para você, família e Ano Novo. Felicidade. Miguel, Henrique, eu desejo a vocês também boas festas, um bom ano de 2025. Vai ser um ano duro, mas vamos ter saúde e energia para enfrentar essas batalhas. E também boas festas e feliz 2025 para essa tua tão qualificada audiência aqui no Jornal da Fórum. Maravilha. Valeu, Breno. Obrigado. Tchau, tchau. Henrique, muito obrigado, então, também pela parceria. Obrigado, Guilherme, também. Feliz Natal, Guilherme, para você, para a Tati. Feliz Natal para você também, Henrique. Para a Yara, está de folga hoje. Feliz Natal para ela também. A gente vai parar por 2 dias. Amanhã, né, amanhã 24, 25. Vamos tirar uma folga aí de 2 dias para a gente também curtir um pouquinho o Natal aqui no jornal. Então, lembrando, pessoal, deixa um like aí antes de ir embora. Feliz Natal para todo mundo. A gente volta no dia 26. Felicidade. Abraço, pessoal. Valeu, gente. Bom fim de ano. Tchau, tchau. Valeu.